Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e vamos dar sequência aqui no nosso estudo sobre termodinâmica. Então, como muitas pessoas já me pediram aqui, em sequência aquela aula sobre ciclos de refrigeração, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem. Nós vamos falar sobre um assunto muito semelhante aos ciclos de refrigeração, que são as bombas de calor. Eu vou falar aqui para vocês diversos conceitos relacionados a ela. Vocês vão perceber que ela é realmente muito parecida com o ciclo de refrigeração. Então, se você entender o ciclo de refrigeração, você vai entender a bomba de calor, só que tem algumas particularidades e também alguns diferentes tipos de aplicação. Antes de começar o vídeo aqui, eu queria pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e também acompanhar a lista de links das outras aulas que eu tenho aqui no canal, que vão estar aqui na descrição desse vídeo também, certo? Então, vamos lá. O que então são bombas de calor? Nessa aula aqui então, o que a gente vai aprender? Eu vou falar aqui sobre os conceitos básicos sobre as bombas de calor, as aplicações, diferenças com relação ao ciclo de refrigeração, certo? Então eu vou falar aqui sobre vários conceitos muito importantes aqui. Claro, seguindo uma aplicação mais teórica, claro, não vou falar aqui sobre entrar muito dentro dos componentes principais e tal. Eu vou falar mais sobre as interações energéticas, os processos em um diagrama TS e as diferenças também com relação ao ciclo de refrigeração, certo? E também no final da aula, que vai ficar mais no próximo, que vai ficar para o próximo vídeo, eu vou realizar um exercício resolvido com relação ao assunto de bombas de calor. E o link desse vídeo também vai estar aqui na descrição desse vídeo, certo? Então, primeiramente, o que é uma bomba de calor? Uma bomba de calor, ela vai ter os mesmos componentes de um ciclo de refrigeração convencional que eu mostrei para vocês na aula anterior. Então, ele é composto por um evaporador, um compressor, um condensador e uma válvula de expansão. Todas elas têm a mesma função lá dos componentes do ciclo de refrigeração. Então, o que vai acontecer aqui? O fluido ele vai sair do evaporador, certo? Ele vai sair evaporado, completamente evaporado. Ele vai entrar no condensador. Esse condensador vai ter a função de acrescentar trabalho no meu sistema. Então o fluido ele vai sair a partir dessa entrada de calor que eu tenho aqui no meu evaporador. O fluido vai sair do evaporador num estado evaporado, né? Então ele vai estar completamente evaporado. Depois eu vou falar para vocês certinho o estado em que ele vai estar nessas posições, certo? Ele vai entrar no compressor. O compressor vai fazer o quê? Como eu falei, vai entrar trabalho no meu sistema, eu vou gastar energia para elevar a pressão do meu fluido. Tá? Então eu vou estar lá com ele no estado evaporado, na saída do evaporador, e a partir de um acréscimo de pressão, inserindo energia, eu vou fazer com que o fluido ele se movimente. Então ele vai entrar no condensador, e o condensador tem a função de quê? De retirar essa energia do meu escoamento, certo? Só que com uma pressão que eu vou falar para vocês depois qual é a característica dessa pressão, certo? Então o condensador ele vai lançar novamente o fluido dentro da válvula de expansão, só que claro, como eu falei para vocês, ele vai retirar energia do meu fluido de trabalho e transferir essa energia para um outro lugar. Vocês vão ver que no condensador essa energia é muito importante para a gente. E da válvula de expansão ele vai acontecer um processo que ele vai expandir o fluido que está saindo do condensador aqui na forma de líquido saturado na maioria dos casos. Então nós vamos falar aqui de casos ideais. Então o fluido vai sair daqui do condensador na situação de líquido saturado, vai passar para a válvula de expansão, que tem a função de diminuir a pressão do meu fluido, certo? Então ele vai sair daqui com uma pressão elevada no ponto 3 e aqui no ponto 4 ele vai ter uma pressão reduzida e reinicia assim o ciclo, certo? Qual que é então a função de uma bomba de calor? Assim como lá no ciclo de refrigeração nós tínhamos a função de retirar calor de um ambiente, certo? Para fazer com que esse ambiente seja refrigerado, aqui na bomba de calor nós vamos ter os mesmos efeitos. Só que o que nós vamos controlar vai ser o calor que vai sair pelo condensador. Então digamos que nós temos uma sala que eu quero que ela seja aquecida. Digamos que lá fora eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius, por exemplo, em um ambiente muito frio, por exemplo, num país que ele tem um clima bem frio, e eu quero fazer com que eu eleve a temperatura do meu ambiente interior, ou seja, eu vou ter que trabalhar retirando o calor de uma fonte fria e lançando calor em uma fonte quente. Digamos que eu quero manter uma sala a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então o que eu vou fazer? Eu vou
utilizar uma bomba de calor. Então eu vou retirar calor de uma fonte fria, como nós sabemos a temperatura no evaporador é sempre inferior do condensador, eu vou passar pelo processo no compressor e eu vou lançar calor dentro do ambiente que eu quero aquecer. Então essa é a função de uma bomba de calor, diferentemente de um ciclo de refrigeração. No ciclo de refrigeração, nós queríamos retirar calor de uma fonte fria também, só que por quê? Porque eu queria resfriar essa fonte. Então o que eu vou controlar é esse calor entrando no evaporador aqui. Claro, nós tínhamos o calor saindo no condensador também para se reiniciar o ciclo e fazer todo aquele ciclo de refrigeração novamente. Aqui, de novo, eu quero controlar esse calor que vai sair no condensador e vai ser lançado no meu ambiente, certo? Então essa é a grande diferença da bomba de calor e da ciclo de refrigeração. Então, falando aqui novamente no diagrama TS, como que ficam esses processos dentro de cada um dos componentes que eu mostrei agora anteriormente. Ele é exatamente o mesmo ciclo do ciclo de refrigeração. Então, nós vamos trabalhar entre duas pressões, uma pressão baixa, que nós falamos aqui, que é a pressão da temperatura fria, que vai ser no evaporador, e nós vamos ter uma pressão para o condensador, que vai ser uma pressão alta. Então, eu vou chamar de P1 e P2. Certo? Então vamos começar a análise aqui na saída do evaporador. No evaporador, na grande maioria dos casos, nós consideramos que ele vai estar como completamente vapor, ou seja, o título vai ser igual a 1. Para algumas aplicações e algumas melhorias na eficiência, por exemplo, que é assunto para alguns outros vídeos sobre refrigeração, nós podemos ter um superaquecimento acontecendo aqui para melhorar e garantir que no compressor nós tenhamos somente vapor, certo? Porque nós não estamos interessados que no compressor seja formado líquido, que tenha líquido dentro dele. Então, em alguns casos, nós podemos utilizar um superaquecimento aqui na saída do evaporador. Só que como eu estou falando aqui no caso ideal, eu vou considerar que na saída do evaporador eu vou ter vapor saturado com o título igual a 1. Então, seguindo o processo aqui dentro do meu compressor, eu vou então elevar a pressão do ponto 1 para o ponto 2. Então aqui no ponto 2 eu vou ter uma pressão elevada e como separado aqui, nós vamos ter esse processo acontecendo de forma isoentrópica, porque nós vamos considerar que não há troca de calor aqui no compressor e que esse processo ele é reversível. Então por isso que nós podemos considerar que esse processo entre 1 e 2 ele é isoentrópico. E vale ressaltar também, como nós estamos aqui na região direita do gráfico, nós vamos ter que aqui no ponto 2 ele vai ser vapor superaquecido. Então se eu quiser determinar o estado aqui no ponto 2, eu já tenho o valor da pressão e eu tenho também a entropia, que vai ser a mesma entropia aqui do ponto 1. Certo? Quando nós vamos fazer um exercício, vocês vão entender. Se vocês já viram a aula de ciclo de refrigeração, vocês já sabem isso também, certo? Então, vamos fazer aqui agora um processo dentro do condensador. E como que é esse processo? Então, esse processo ele vai acontecer de forma a pressão constante. Por quê? Porque eu vou fazer uma mudança de fase no meu fluido. Então o fluido ele vai sair do estado de vapor superaquecido e ele vai chegar no estado de líquido saturado, com o título igual a 0. Então o estado aqui vai ser líquido saturado. Para algumas aplicações também, para melhorar a eficiência, melhorar o efeito frigorífico aqui no evaporador, principalmente em situações de ciclo de refrigeração, nós podemos ter também que essa temperatura vai poder ser um pouquinho, que esse ponto vai ser um pouquinho menor do que o líquido saturado. Então nós vamos poder ter um resfriamento acontecendo aqui. Só que não é o caso, tá? Então esse ponto estaria mais ou menos aqui. E isso é um caso para outro vídeo de aplicação. Nós sempre aqui na bomba de calor, para a situação ideal, nós vamos considerar que aqui no ponto 3 ele vai ser título igual a 0. Então se eu quiser determinar todas as propriedades como entropia, entalpia de qualquer situação, nós temos que o título é igual a 0 e eu tenho a pressão que ela vai ser igual à pressão no ponto 2. Então esse processo aqui acontece a pressão constante, certo? Então do 3 para o 4, da mesma forma que no ciclo de refrigeração, esse processo ele vai poder acontecer ou de forma isoentrópica, caso nós estejamos falando de um ciclo de Carnot, que ele acontece de forma reversível, ou ele pode acontecer
Então nós estaríamos falando de um ciclo de Carnot, onde aqui no ponto 1' nós teríamos vapor saturado, e esse processo de 1 para 2 ele aconteceria de forma isoentrópica também, como aconteceu de 1 e 2, só que aqui no ponto 2 nós vamos ter vapor saturado. Então esse quadrado formado aqui entre esses dois processos isentrópicos seria o de um ciclo de Carnot. Só que como nós estamos falando aqui de um processo que não é o ciclo de Carnot, não são dois processos reversíveis, eu vou considerar que o processo entre 3 e 4', que é o que vai acontecer aqui na válvula de expansão, ele é isoentálpico. Por quê? Porque eu não vou ter a produção, não vou criar trabalho dentro dele e não vou ter troca de energia na forma de calor também. Então o ciclo da bomba de calor vai ser 1, 2, 3 e 4'. Se fosse 1', 2', 3 e 4, seria um ciclo de Carnot. Então aqui no diagrama TS, assim como eu já falei para vocês de como funciona a bomba de calor, vamos ver aqui algumas características. Então aqui no ponto 1, para eu determinar o estado, eu sei que ele vai estar em vapor saturado, ou seja, título igual a 1, e a pressão vai ser a pressão do evaporador, certo? A pressão baixa. Como a gente sabe, ele vai trabalhar entre duas pressões. No ponto 2, eu sei que esse processo acontece de forma isoentrópica, certo? E também que a pressão 2 ela vai ser igual à pressão do condensador, porque esse processo aqui ele acontece a pressão constante, então por isso que ele é muito importante, certo? Aqui no ponto 3, como nós falamos, no condensador, é muito importante que a gente saiba que esse ponto nós vamos ter líquido saturado, ou seja, título igual a 0. Com isso, claro, a gente tem o valor da pressão, que vai ser a mesma pressão do ponto 2, e com o título igual a 0 nós conseguimos determinar qualquer uma das propriedades, entalpia, entropia e tudo mais que a gente quiser, certo? E aí fazendo esse processo aqui entre 3 e 4, nós sabemos que a entalpia no ponto 3 vai ser igual ao processo, a entalpia no ponto 4, que já, como nós já falamos, esse processo acontece de forma isoentálpica, certo? E também nós sabemos que a pressão no ponto 4 é igual à pressão no ponto 1, porque esse processo no evaporador também acontece com pressão constante, certo? Então o processo no condensador e no evaporador, pressão constante, certo? E aqui agora, o coeficiente de desempenho na bomba de calor, ele vai ser um pouco diferente do coeficiente de desempenho no ciclo de refrigeração, certo? Então como que ele vai ser? Nós vamos controlar essa troca de calor que acontece no condensador. Por isso que para nós avaliarmos o coeficiente de desempenho, nós temos que pegar a quantidade de calor que realmente é trocada no condensador, dividido pelo trabalho que a gente está gastando aqui no compressor. Então esse número a gente espera que ele seja o maior possível, porque o trabalho no compressor ele é uma energia gasta, ou seja, nós ligamos o compressor na rede elétrica, nós estamos gastando energia para conseguir eliminar essa energia no condensador, certo? Então quanto maior for a energia que a gente conseguir eliminar no condensador, passar para o ambiente, com a menor quantidade de trabalho, é o que a gente deseja, certo? Então, quanto maior for o valor do COP, melhor, certo? Diferentemente lá do ciclo de refrigeração, que nós estávamos controlando esse calor aqui, então onde a gente tinha o QQ, que é a troca de calor no evaporador, dividido pelo trabalho. Aqui no ciclo na bomba de calor, nós vamos ter um coeficiente de desempenho diferente. E essa é a grande maior diferença entre os dois ciclos, beleza? Então, para a próxima aula vai ficar esse exercício, que é o mesmo exercício que nós fizemos na aula de ciclo de refrigeração, tá? Só que agora nós vamos tratar esse processo como sendo um processo em bomba de calor ideal, certo? Entre as duas variações de temperatura que nós temos aqui, sendo dada a vazão máxima. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixem o seu comentário aí, deixem seu like no vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e olha aqui os links na descrição, que além desse exercício eu vou ter outros links muito importantes relacionados à termodinâmica. Beleza? Grande abraço, tchau, tchau, pessoal.